O que é o hermetismo? Quais os bons motivos para se estudar o hermetismo? Hermetismo é para os fortes? Estas e outras perguntas serão respondidas pelo projeto Mayhem aqui na TV Consciência Próspera. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista que completou 12 anos em março de 2022 e desde então estamos transmitindo 9 programas semanais ao vivo para vocês de segunda a sexta-feira, 4 do Chamamos Connect Entrevista e 5 deste que você assiste agora, que é o Consciência Próspera. Aqui abaixo, na descrição deste vídeo, você vai encontrar aqui o mini currículo de alguns dos nossos convidados, porque a equipe aqui é grande do Projeto Mayhem, nem está todo mundo aqui. A gente está aqui com o clube do Bolinha, vocês vão ver daqui a pouquinho, aqui é todo mundo aqui presente. E tem também outras formas de vocês apoiarem o canal aqui também na descrição. O bacana do ao vivo é que vocês podem interagir via chat, mandando aqui suas perguntas, seus comentários relacionados aos temas. Normalmente, quando tem bastante pessoas como hoje, a gente reduz a quantidade de perguntas para deixar também vocês fazerem uma outra pergunta para os nossos participantes. Se você já está aqui inscrito no canal, então curta e compartilhe com outras pessoas para chegar a mais pessoas esse conteúdo de hoje sobre hermetismo. Bora lá para receber os convidados. Agora aqui eu vou na parte técnica abrindo todos os microfones aqui também para poder ver se está dando algum tipo de microfonia ou se tem alguma interferência aqui ou algum trabalho de transcomunicação instrumental, né? Já conseguimos ali ver pelo Robson a sua linha das mãos, a gente já pode fazer um pouco de quiromancia, que a gente viu ali ele colocando a mão na câmera. Sejam todos bem-vindos aqui. Agora vamos ver se eu consegui memorizar mesmo. Marcelo Deldébio, boa noite. Salve, galera. Tudo bem? Boa noite, Samuel. Salve, povo do mal. Olha aí. Marcelo, que aqui tem mais de 30 vídeos aqui no canal, então depois que você terminar isso aqui, você pode maratonar, fazer igual Netflix. Aí você maratona aqui o Deldébio aqui, que tem muito vídeo aqui que a gente gravou com o Marcelo Deldébio. Thales de Azevedo, bem-vindo, Thales. Salve, boa noite, 93, muito bom estar aqui com vocês hoje. Que beleza, vocês viram aí que o Thales tem voz de locutor. É o microfone, né, que ajuda. Olha aí que beleza de microfone. E Ulisses Massad. Olá, Samuel. Olá, amigos do canal Consciência Próspera. Prazer estar aqui novamente e hoje com os meus colegas de boteco aqui, né? Uma equipe grande aí do Projeto Mayhem. Olha, colegas de boteco, né? O Ulisses Massad que esteve aqui várias vezes também, acho que umas 3 vezes, né? Eu estou memorizando ainda todos os participantes. Rodrigo Elutarque. Salve, pessoal. Beleza? Pela primeira vez aqui. Primeira vez aqui, Rodrigo. E o Paulo Jacobina. Olá, Samuel. Fala, pessoal. É muito bom estar aqui com você, com todos vocês e principalmente com o pessoal do boteco. Turminha gosta do boteco, né? Robson Belli. Salve, pessoal. 93, Paz Profunda. É um prazer estar aqui com vocês, Samuel. Mas com essa companhia que nos acompanha semanalmente aí, o pessoal dos convidados está aí conosco, fazem parte lá constante junto com a gente do Boteco do Que Mayhem. beleza, hein? Vocês viram que a gente mudou até o skin? O skin tem lá o Projeto Mayhem, ó, personalizado para vocês hoje, ó. Colocou o site lá direto, ó. Para ter aqui na descrição, que beleza, né? Então bora lá para a gente conhecer um pouquinho sobre o Projeto Mayhem e também um pouco do hermetismo, que a gente tem uma ideia de trazer aqui várias vezes, de outras oportunidades, o Boteco do Mayhem, né? Essa turminha e outras que fazem parte também, né? Então a primeira pergunta que eu vou trazer é para o Marcelo, como é que surgiu o Projeto Mayhem e para os outros participantes, como é que vocês conheceram o Projeto Mayhem? Que aí a gente consegue trazer numa mesmo sentido de pergunta essas conexões, antes de a gente entrar no hermetismo em si. Cara, o Projeto Mayhem é muito, muito velho, cara. Ele surgiu com um livro do escritor chamado Chuck Palahniuk,
tinha um projeto Mayhem, que era um projeto de pessoas que viviam no underground e causavam uma revolução na sociedade. E aí, logo, acho que 1 ou 2 anos depois, saiu um filme com o Brad Pitt, e aí esse negócio ficou super, super famoso, né? E aí uma galera começou a entrar e falar com a gente. Na época, praticamente não tinha internet, era um negócio só em rede de troca, né? Você tinha a rede do Paca, que eram os bruxos poderosos, e aí depois apareceu Morte Súbita, mas eles eram meio separados, aí tinha um outro núcleo disso daí. E aí acho que ele começou a tomar forma mesmo quando o Orkut surgiu, que você tinha uns grupos maiores e a gente tinha grupos de discussão, de debate, e gente de uma caralhada de lugar diferente, né? E eu acho que o que deu a liga para a gente fazer o que futuramente ia chamar, não tinha muito esse nome na época, foi a galera da loja Madras, né? Eu cheguei a falar isso numa outra entrevista, que é uma loja maçônica na qual o Wagner Veneziani congregava os autores da editora Madras. Então, se você está estudando hermetismo no Brasil em língua portuguesa, você sabe que você tem 2 editoras que são muito grandes, que é a Pensamento e a Madras. E a Madras, ela era organizada por um cara chamado Wagner Veneziani Costa, né? Ele já falecido, e ele tinha um tesão de, nas reuniões maçônicas, toda reunião, ele convidava alguém de fora que era de algum grupo, então, tipo, alguém do Pai de Santo, ou um xamã, ou alguém da Umbanda, da Quimbanda, satanista, telema, para dar uma palestra. E a galera que era da loja discutia e debatia e trocava ideia. E aí, depois que acabava a parte de debates, a gente ficava virando umas garrafas de uísque até as 4 da manhã. E aí, esse acho que foi o cerne da parada, né? Aí, depois, em 2007, começou a Teoria da Conspiração. Aí, a gente foi primeiro para o Sedentário, depois teve um blog separado, depois foi para o Facebook. Aí, o Facebook virou uma zona, ele meio que estragou tudo. E aí, a gente começou uma segunda etapa disso, né? A gente estava trabalhando com o Marcelo Alexandrino, com o pessoal da Ordo Saturni, para fazer os livros sagrados de Telema. E a gente viu que na Alemanha os caras tinham, a galera que era ocultista e tal, se juntava e a cada 3 meses eles produziam uma espécie de um jornalzinho com os melhores textos, né, que os ocultistas alemães conseguiam fazer naquela época, né? Isso antes da Segunda Guerra Mundial, né? Depois eles tiveram que se esconder e fugir dos nazistas, toda essa parada. Mas a gente olhou isso daí e falou assim, putz, por que a gente não faz um financiamento coletivo para ter uma revista onde a gente possa efetivamente publicar um material sério que está sendo publicado por essa galera brasileira, né? E aí, nesse meio tempo, apareceu pandemia e toda essa zona, e aí o projeto surgiu meio que como um financiamento para fazer essa publicação. E aí, quando teve a pandemia, também a gente teve a ideia de fazer entrevistas, né? A gente tinha sempre um simpósio, chegou até a 6ª edição, mas aí não ia ter de qualquer jeito. Eles falaram assim, pô, Deodébio, por que você não começa a entrevistar seus amigos aí? E aí eu liguei a câmera, o Rodrigo foi o primeiro cara que entrou nessa, né? Meu irmão de maçonaria lá de Minas. E aí a gente começou a entrevistar os caras, e chamava os maçons, aí depois chamava os Pai de Santo, aí chamava membro de ordem iniciática, chamava ao budista aqui em banda e tal, e a gente começou. E hoje, quando a gente está gravando aqui, né, hoje é dia 28 de setembro de 2022, a gente tem 370 entrevistas, dando mais de 700 horas de bate-papo com tudo que vocês puderem imaginar, né? E tem uma curadoria muito grande, né? A gente tem um cuidado muito grande para convidar essas pessoas, né? E depois, acho que lá pelo episódio 200, eu entrevistei o Tamo Sauskas, e aí depois ele começou a aparecer também. E aí o Ulisses começou a vir também, o Thales, e o pessoal foi falando de Telema. E aí a gente estabeleceu uma regra que quando você é entrevistado, se você sobreviver às perguntas do Paulo Jacobina, você pode fazer entrevista de novo. E aí uma galera começou a vir. E aí hoje, acho que, se eu não me engano, tem uns 16, 17 pessoas que fazem parte ali meio que do boteco. Então a gente vê, qualquer um deles pode convidar, mas aí também é responsável pelo convidado, né, para manter a qualidade de quem está vindo. E a gente faz perguntas e conversa, né? Então o Projeto Mayhem nada mais é do que isso. E a cada 3 meses a gente tem essa revista.
paralelo a isso, a minha esposa, a Pri Martinelli, ela faz um trabalho com a roda do ano. Então, a gente tem 8 rituais durante o ano, onde quem está no projeto vai treinando a magia prática. Então, você vai fazer sua taça, procurar sua espada, pegar a vela, você vai aprender como é que funciona cada um desses rituais, o tarô, etc., e vai se aperfeiçoando. Então, junto dessas palestras, desse bate-papo e dessa parte prática e dessa revista, a gente chega no que é o Mayhem. Acho que é isso, né? Eu não vou ficar estendendo muito, que aí a gente tem mais outros companheiros para falar, mas basicamente essa que é a origem da parada toda. Bom, basicamente começou com uísque, aí virou o boteco desde o início, é isso? Já era um boteco desde o início mesmo, cara. A gente se reunia em volta lá da loja maçônica e ficava bebendo até às vezes 4 da manhã e discutindo e filosofando, e cada um dava a sua visão e uma coisa diferente, sempre na busca, né, pelo que é a verdade. Uhum. Vai lá, Thales, você. Bom, Marcelo, como eu conheci o Projeto Mayhem, acho que como o Marcelo comentou aí da revista, acho que eu posso também dizer que eu conheci através de uma revista. Uma revista que o Marcelo participava algum tempinho atrás, né, Dragão Brasil, que era da época da galera que conhece de RPG aí vai lembrar. Pouco tempo depois o Marcelo começou, né, com a Diamond, lançando diversos jogos, né, todos com essa temática. Algum tempo depois, o Marcelo também começou a fazer curso, participei de turmas do Marcelo, quando ele fazia, a gente ainda não tinha ainda esse recurso de termos cursos online, que nem a gente tem hoje. O Marcelo fazia alguns cursos aqui no Rio, e daí para frente, já faltam nos dedos a quantidade de iniciativas aí que eu já vi o Marcelo participando. Ele comentou rapidamente do Orkut, mas teve uma época até que, para tentar fugir, às vezes, manter essa questão do controle de qualidade, o Marcelo tentou fazer até, eu esqueci o nome que era aquele serviço que também tinha, né, para você tentar criar uma rede social privada, sempre nessa questão de promover grupos. E aí, um belo dia também o Marcelo convidou, né, o Projeto Mayhem, até durante a pandemia, né, a gente acabou todo mundo tendo que se reinventar no sentido de como continuar fazendo o trabalho, como continuar mantendo todas as iniciativas, né, que já haviam sendo feitas. O Projeto Mayhem, então, estava participando aí, estava forte, né, a parte das entrevistas, parte dos podcasts. E aí, um belo dia o Marcelo me chamou, assim, pô, vem falar aqui desse teu rolê aí que você está fazendo com gnosticismo e Telemann. E aí eu fui falar uma vez, fui a segunda, e aí eu encontrei lá a garrafa de uísque, ainda estava lá, era um uísque bom, né, 18 anos, eu falei, pô, vou sentar aqui, e acabei ficando aqui com o restante da galera. Acho que o meu áudio sumiu. O Marcelo está mutado. Vocês estão me ouvindo? O Samuel ouvindo. apareceu. Tomamos. Tomamos. Agora é nossa. Já levaram o Samuel até ele voltar e do boteco. Invadimos uma praia e agora é nossa. Pô, fui eu falar que, olha só, assim, cheguei no podcast, fui ficando, olha só. Como que Já você é o chegou segundo até que você aqui? fica ficando. Bom, então vamos lá, vamos continuar. Vamos É continuar. Dom, Ulisses, como é que você chegou até aqui? Que agora, quem falou que a boca é do Samuel? Agora é nossa. Agora é nossa. Então vamos lá. Bom, eu cheguei no Mayhem na época do blog. Eu lia, na verdade, eu navegando pela internet, eu acabei encontrando alguns blogs, e um deles, que eu acompanhava, ele fez uma referência ao Projeto Mayhem. Na época era o Teoria da Conspiração, né? A pessoa escreveu no blog, nossa, eu fui convidado a participar do Teoria da Conspiração. E eu olhei o nome, Teoria da Conspiração, e falei, poxa vida, deve ser aquela coisa horrorosa, assim, né? Conspiração, né? Não tinha ideia do que era. E aí, quando eu fui ver o que era a Teoria da Conspiração, eu fui ver que tinha muito conteúdo bom lá. Aí comecei a ler o blog, aí comecei a devorar o blog do Marcelo lá atrás. E aí o Marcelo lançava alguns cursos, eu comecei a fazer os cursos, acabei conhecendo o Marcelo pessoalmente.
E a nossa amizade se estreitou num dos cursos dele. Ele comentou o seguinte: ele falou, olha, alguém aqui não conhece o que é um terreiro de Umbanda? Eu vou para um terreiro após o curso. Eu falei, pô, interessante, eu nunca fui, eu tenho interesse de conhecer. E aí, quando eu cheguei lá no terreiro pela primeira vez, o pessoal todo mundo de branco lá, tudo, o Marcelo me apresentou, oh, esse aqui é o pai do santo, né? Cumprimentei tudo. Aí, de repente, ele falou para mim, olha, esse aqui é maçom, aquele outro é maçom. Eu sei que o terreiro praticamente era uma loja maçônica, né? E como eu sou maçom também, eu entrei e falei, pô, porque eu tô em casa, né? Eu fiquei muito amigo dos amigos também do Marcelo, aí a gente comecei a frequentar a loja dele lá, ia em alguns eventos, tudo, e aí a gente foi fortalecendo a amizade. Quando começou o projeto na pandemia, o Marcelo me chamou lá no comecinho, acho que era 20 e poucos, para falar sobre enoquiano, que era um assunto que eu já estudava desde aquela época, quando eu conheci o Marcelo. E aí eu fiz a entrevista e comecei a acompanhar as outras entrevistas, né? Ficava lá assistindo, até que teve um dia que o Marcelo olhou e falou assim, olha, eu estou cansado de gravar sozinho, vocês vão ter que entrar aqui na live comigo, né? E aí acho que estava eu, o Rodrigo, o Thiago, não lembro se tinha mais alguma pessoa no começo, aí a gente falou, vamos gravar, né? E aí nós começamos a fazer o boteco. Então foi dali que nós montamos aí essa estrutura que está hoje aí. É massa, o Samuel não voltou então, vou passar para o Rodrigo. Bem, como todos aqui, eu conheci o Marcelo pelo trabalho no RPG. Só que, como eu estou em Belo Horizonte, isso era sempre distante, era uma pessoa lá longe, que mexia na Dragão Brasil e etc. Eu fui estudando mais ou menos aqui e ali o ocultismo, e na época do Orkut, como todo mundo, fui entrando, indo e vindo em grupos de ocultismo, hermetismo, fóruns, e até que um dia esbarrei no Teoria da Conspiração e comecei a ler demais as matérias lá, que são muito boas. Tem muito conteúdo mesmo, muito bom. E acabei entrando no grupo lá do Facebook. E sobre o projeto Mayhem no atual formato, bem, quando começou o financiamento para fazer a revista, que é essa aqui, né? Se não me engano, volume 1, primavera de 2018, e se não me engano, essa aqui é a última. Isso aí. Agora eu estou falando, porque parece que o anfitrião me silenciou aqui. Bem, eu não sei se eu estou falando sozinho, mas tudo bem. Estamos te ouvindo. Beleza. Eu estava na primeira transmissão do Marcelo, quando começou a pandemia. A gente estava postando no Facebook as fotos que ele estava tirando lá no Egito. E aí deu um quiprocó na hora de voltar, porque foi pego no meio, lá no final, ele indo embora e os aeroportos fechando. Quando ele chega, ele e a Priscila resolvem fazer uma live contando as peripécias dele no Egito, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, como é que foi. E ele fez essa live, gravou, se não me engano, acho que foi o primeiro vídeo. E no final, depois, todo mundo perguntando o que vai ser, como é que vai ser o encontro de hermetismo. Aí todo mundo foi lá dando sugestão, até eu fui falando, não, faz online. A gente não tem nada para fazer, vai ficar trancado dentro de casa mesmo. Vamos fazer live. Chama todo mundo que vai fazer. Eu lembro que no começo, o Marcelo falava, quando tiver 100 episódios, vai ser tão legal fazer aquele mosaico. Aí passou 100, passou 200, passou 300. Teve um momento que ele cansou de ficar igual o Jô Soares, ele e o entrevistado só falando, ele controlando o chat, ele fazendo os negócios, falando, vou trazer todo mundo aqui para o rolê.
E aí ele me chamou também para participar, chamou os outros entrevistados, aí o negócio ficou muito melhor do que estava antes. Estava muito bom as entrevistas, assim, aprendi demais, conheci bastante gente. E depois, nesse formato de boteco, nossa, ficou muito bom mesmo. E foi isso. Lá sou eu agora. Bem, seguindo a rotina, o Marcelo faz parte da minha vida, né? Em função do RPG, da Diamond, do Teoria da Conspiração também, eu acompanhava bastante. E assim que ele lançou o Projeto Mayhem, eu comecei a fazer parte, primeiro como colaborador, aquelas pessoas que fazem parte do projeto para receber conteúdo em si. Inclusive, se eu bem me lembro, Rodrigo, a gente teve uma revista zero antes da primeira revista de hermetismo. Deve estar por aqui. Teve uma revista zero, que parece que foi uma espécie de uma revista teste para iniciar o projeto mesmo. Aí, depois de um tempo, alguém me indicou para ser entrevistado. Alguém viu uma das minhas aulas na FRA, né, na Rosa Cruz, da qual eu faço parte, de tradição Wiracocha, e me indicou para ser entrevistado para falar sobre Telemann na FRA. Eu aceitei, para mim, uma honra estar diante de pessoas como o Marcelo, como o Rodrigo, o Ulisses, o Robson, o Thales, o Tiago, são referências para mim, o Tiago também, em função do Morte Súbita. Aceitei, fui lá esperando receber muita pedrada, aparentemente sobrevivi e acabei ficando, né? Abriram uma cadeira para mim, eu sentei e cá estou desde então, fazendo parte, aprendendo muito com todos eles, obviamente, dando meus 5 centavos para contribuir com a conta e compartilhando boas histórias com todos os membros do Boteco. A revista Zero é essa aqui, ó. Exatamente. Ela é mais fina mesmo. Eu tinha até esquecido dela. É inverno de 2018 também. Caiu algumas pessoas. O host voltou. O host voltou, mas aí a gente chegou até o Japão nessa, né? Tá faltando só o Japão agora. Como vocês me escutam ou não? Estamos escutando, Samuel. Beleza. Vamos então para o Japão. Eu mudei de câmera aqui. Eu cheguei no Mayhem através do Ulisses. Foi o Ulisses que me trouxe para o Mayhem. Contudo, eu já conhecia o trabalho do Marcelo pelo RPG, acompanhei o Sedentário Imperativo, já conhecia o trabalho do Tiago. E um belo dia eu estava falando de Enochiano com a galera, estávamos fazendo um grupo que começou, não tinha mais que 30 pessoas debatendo sobre magia enochiana. E talvez o Ulisses viu alguma virtude em mim e falou, vou chamar esse cara para entrevistar. E aí ele falou comigo, falou com o Marcelo, levou, acho que um processo de umas 2, 3 semanas até acontecer a entrevista. E quando eu fiquei sabendo que eu ia ser entrevistado pelo Marcelo Del Débio, até deu um frio na barriga, porque é um cara que eu conheci o trabalho há muito tempo, né? E aí, basicamente, foi isso. Foi o Ulisses que me arrastou para o boteco e eu fiquei. E eu não vi motivos para sair. E fui ficando, como o Thales disse, gostei do uísque, sentei e fiquei. Estamos aí. Estamos aí dando palpite nos projetos do Marcelo. Coitado dele. Coitado. Não, mas não adianta ficar fazendo as coisas sozinho, porque não dá, o negócio vai ficando maior mesmo, né? A gente tem... para escrever, imagina, tem que fazer... A revista tem quase 48 páginas, a gente tá pegando agora, se tiver mais gente, vamos aumentar o número de páginas. E o Samuel apareceu 2 vezes agora. Marcelo, Samuel está onipresente ali. É o multiverso da loucura. São 2 universos diferentes. E aí não tem condições, cara. Então hoje a gente tem, e tá faltando o Thiago, tá faltando a Bárbara ainda. Tem o Ivan, que também faz parte. O André também tá vindo com Conexão Pagã, com a Vanessa.
Então tem uma galera, claro, obviamente nem todo mundo consegue todos os dias, então geralmente a gente tem 5 e 10 pessoas, vai. Às vezes lota, às vezes vem um monte de gente, às vezes tem 3 pessoas. E a gente tem conseguido também, por conta dessas conexões do Morte Súbita, a Bárbara, o pessoal da Eclésia, né, que tem o Tal, que consegue as entrevistas com os gringos, a própria Bárbara, que é professora de inglês, a gente tem entrevistado muita gente de fora do Brasil também. Então, eu acho que a coisa tem ficado cada vez maior. Isso seria impossível fazer esse trabalho sozinho, né? Mesmo porque eu já estava no limite ali de ter um burnout forte. Então, era ou isso ou ia simplesmente parar, né? Sim. E aí a Priscila ficou do lado e falou assim, cara, ou você aprende a delegar tarefas ou acabou a brincadeira. O aprende dela foi assim, tirou ele de tudo e ele virou pra gente, ó, toca o projeto. Pronto. Atualmente são quantas pessoas no projeto, assim como membros? Como atuantes, deve ter uns 700, 800 pessoas. Mas atuantes, assim, nesse comentário que o Rodrigo acabou de trazer. Do boteco, para participar do boteco, você tem que ser entrevistado. Então, significa que você tem que ter alguma maestria em alguma área do ocultismo que seja reconhecida por uma galera. E aí você vai ser entrevistado, o que significa que o Paulo vai te moer com as perguntas, o Thales e o Robson. Então, tipo, a gente já vê... Porque é engraçado, a gente chama aí, entrevista a gente, mas a gente já entrevistou nego que, tipo, tinha muito nome, muito seguidor, e a hora que o cara chega e começa a falar, você olha e fala, ih... E o cara não dura. Então, putz, não basta o cara tipo, ter um monte de seguidores, o cara tem que ter um conhecimento mesmo, né? E uma vez que você for entrevistado, você pode sentar na mesa dos adultos. E aí você pode entrevistar. Então, se você não tiver nada a fazer de terça e quinta e sábado, o cara vem e vai chegando. E foi assim que a gente chegou nisso, né? A gente tá, sei lá, umas 12 pessoas. 17 no grupo. Mas a beleza é que cada um é especialista em uma área e manja muito de uma ou duas áreas. Então, as perguntas são sempre diferentes. São sempre com outros vieses, cada um tem uma especialidade, cada um vai perguntar um detalhe que os outros não lembram, então todo mundo aprende, né? Que é a própria estrutura que o Wagner idealizou, né? O Paca e o Wagner, que é de você ter especialistas em várias áreas diferentes fazendo perguntas que são próprias da sua curiosidade, e aí a gente, no final das contas, todo mundo aprende. É um perpétuo aprendizado. Lá nós temos uma maldição, viu, Samuel? Porque vai tanto entrevistados interessantes que trazem temas novos e cada tema novo que chega a gente acaba se apaixonando por ele. Então, na hora que termina a live, a gente olha para o outro e fala, meu, que vontade de começar a estudar isso a partir de agora, né? Mas na próxima terça, na próxima quinta, vem outro convidado com um novo tema e aí começa tudo de novo. Então a gente chama isso de maldição do Mayhem. Não, já comprei tambor, já fiz um monte de coisa aqui. Imagina comprar todos os livros dos convidados. Já entrei num monte de ordem, não terminei nada. É muito bom. Eu estou aqui, ó, voltando. Agora sim, ela resolveu voltar aqui minha câmera oficial. Vamos ver aqui se está tudo certo. A gente continua agora. Eu tive que buscar lá no outro espaço uma outra câmera, que a minha deu dominação aí do meio. Deixa eu tirar isso daqui. Pronto, agora está ok. Estamos de volta. Beleza. Ai, muito bem, muito bem. Então, hoje nós colocamos o tema Hermetismo é para os fortes. Então, a gente vai falar sobre essa temática do hermetismo, né? Então, o que é o hermetismo? E para complementar essa questão do hermetismo, um pode ir complementando o outro em termos de resposta. Qual foi, já que falou de livros, né? O Rodrigo estava falando sobre livros e entrar em ordem e tudo mais. Qual foi o primeiro livro ou o livro mais significativo sobre o tema de hermetismo? Então, a gente vai fazer uma rodada sobre isso, o que é o hermetismo e qual o primeiro livro que leu ou o livro mais significativo nessa temática do hermetismo. Eu primeiro? Acho que todo mundo começa pelo Kybalion, porque não tem jeito, quando você é criança, é o livro mais facinho de pegar.
Aí eu comecei pelo Kybalion em 1989. Eu era tipo um moleque com 14 anos e eu falei, pô, isso aqui já é muito massa. E depois eu fui para mitologia e fui para uma outra área. Depois eu curto muito alquimia e maçonaria. E eu enveredei mais para esse lado. Mas esse seria, acho que, o meu primeiro. Acho que essa é a resposta. Era isso que estava perguntando? O que é o hermetismo e qual seria Para mim foi o Kybalion em 1989. Uhum. E o que é hermetismo? Cara, o que é hermetismo? A gente já tem que ficar 2 horas aqui, 3 horas. A gente já entrevistou umas 50 pessoas, cada uma só passou um pedacinho do quebra-cabeça do que é hermetismo, né? E aí você tem que falar dos filósofos, e aí vem cada um, mas basicamente é uma filosofia perene que tá vindo desde que o primeiro ser humano acendeu a primeira fogueira e contou uma história para o segundo ser humano, e aí esse cara contou uma outra história, e aí vieram os deuses, e aí a parada foi evoluindo, foi para Egito, Grécia, foi para Europa, juntou tudo que tinha de todos os filósofos, entrou igreja no meio, aí foi juntando gente, e chegou até os dias de hoje. Resumidamente, só 5.000 anos de historinha. Eu acho que 5.000 anos. Eu acho que E aí nós continuamos a historinha com o Thales, então, vai. Então, eu acho que um jeito fácil que a gente pode pensar até no hermetismo, a gente pode lembrar primeiro de quem é que nomeia, né, esse movimento. E aí talvez a gente poderia lembrar até da música, né, do Jorge Benjor, mas que seria a gente falar de Hermes Trismegisto, né, dessa figura sincrética, né, que o 3 vezes sábio. Então o hermetismo, de certa forma, apesar de, como o Marcelo colocou, ele tem raízes muito antigas, mas ele vai acabar por nomear uma série de movimentos super heterogêneos, tá? O hermetismo não vai ser um movimento super homogêneo, que você vai ser igualzinho, que você vai encontrar hermetistas iguaizinhos, pensando da mesma forma, agindo da mesma forma, em diferentes regiões e diferentes momentos do tempo, mas que você vai encontrar algumas características, né, como sendo sincretismo, né, essa forte influência, tanto egípcia, grega, cabalística, e que conforme os séculos vão se passando, cada vez mais traz novos temperos para esse grande caldo, e acaba por nomear, né, aí um grande conjunto, né, uma grande miríade de diferentes filosofias e correntes que buscam, né, uma nova forma de pensar da relação do homem, né, do ser humano com a divindade. Afinal, vale lembrar que Hermes, né, era o nome, né, da figura mítica, que o mensageiro dos deuses, né, ou seja, aquela figura que trazia a sabedoria divina para o ser humano. Bom, então, eu acho que na questão do hermetismo tem um momento que é crucial na história dele, que é o momento onde ele, vamos dizer assim, ele se oficializa, né? Que são nos primeiros textos que nós temos acesso até hoje, né? Isso, pelo que eu me recordo, começa lá naquele período helenístico, onde foram os primeiros tratados ali documentados, né? Mas não significa que ele começou ali. Provavelmente ele veio de antes disso, com tradição oral, muito semelhante ao que a gente fala da Kabbalah, né? Isso vem de períodos bem mais antigos, mas naquela época foram juntados assim os primeiros documentos, né? E um deles que eu acho que é bem conhecido é o Corpus Hermético, né? Que conta ali uma história a respeito de Hermes. Tem outros tratados também, mas aí trata o Hermes como sendo um egípcio que, num determinado dia, ele tem uma visão de uma entidade muito grande, e essa entidade se chamava Poimandres, exatamente, que começa a conversar com ele e pergunta o que ele deseja, e ele fala, eu quero conhecer o universo, os seres, eu quero saber como é que funciona o universo. E a partir dali, esse Poimandres seria uma espécie de deus, né, ou uma entidade gigantesca que começa a transmitir o conhecimento para ele. E Hermes tem essa característica de ser, ele se torna depois, se torna um deus, né, alguma coisa assim, e ele tem a característica de ser a pessoa do conhecimento, da magia, de uma série de outras coisas.
E o hermetismo ele não é algo que está parado no tempo, ele foi, à medida com que os anos foram passando, novos ensinamentos, novos conhecimentos foram tomando corpo ali. Então, começa lá atrás, nesse período, mas depois vai entrando Kabbalah, vai entrando outras coisas que vão entrando tudo dentro desse arcabouço que nós chamamos hoje de hermetismo, né? E vem até as ordens iniciáticas aí nos dias do século XIX, século XX, que é onde ele, eu acho que ele dá uma revigorada, assim, né? Ele começa a cair na mídia de novo, começa a se falar bastante dele, pessoas buscando esse conhecimento. A pergunta era qual o primeiro livro primeiro, né? Depois... E o meu primeiro livro... O livro significativo e o que é hermetismo para você? Você vai continuar, Ulisses? Então, só falando, o meu primeiro livro foi o Kybalion. Não foi... Eu comecei no ocultismo com outras linhas, né, como estudando tarô, estudando lá a parte de projeção astral, e na maçonaria, um dia, um irmão da maçonaria, ele pegou um PDF, ele falou assim, cara, você tem que ler isso aqui, e me jogou aquele PDF. Falei, tá bom, eu ia viajar naquele momento, fui fazer uma viagem de ônibus, falei, não tenho nada que fazer, eu vou ler. E na hora que eu li, aí a cabeça explodiu. Falei, putz, isso aqui é muito legal. Aí, depois de lá, eu não parei mais de procurar novos livros. Bem, o primeiro livro que eu li de hermetismo foi esse aqui, só que não esse. É o da capa verde ainda. Que por questões de destino eu não tenho mais ele aqui. E eu não entendi nada na época, mas achei muito legal. Mas muito legal mesmo. E eu comecei a tentar procurar esses grandes escritores. Deixa eu ver, agora achá-los aqui na minha biblioteca vai ser difícil. Mas o segundo que fez diferença para mim foi esse aqui, ó. Israel Regardie. Muito, assim, muito bom. Foram esses que me ajudaram, assim. Aí tem outras coisas aqui bem interessantes. E, assim, corpus hermético nem fala, né? É uma coisa, assim, que a gente tem que sempre ficar lendo. Mas, e sobre o hermetismo? O hermetismo é aquele estudo mais fechado. Se a gente voltar lá no Egito Antigo, você tinha o conhecimento comum de todo mundo, a sociedade era bem mística mesmo, as coisas eram resolvidas aqui, fazendo um anacronismo horroroso, por favor, não me joguem pedra, seria como se fosse simpatia, todo mundo fazia simpatia para tudo quanto é lado. Mas tinha aqueles que tinham um pouco mais de conhecimento, e esse conhecimento era transmitido de boca para ouvido, né, o conhecimento oral, e lá em Alexandria ele começa a ser redigido. Passa pelas ordens de mistério na Grécia Antiga, Roma, sobrevive ao longo aí do período da Idade Média e chega nos dias de hoje, e o hermetismo ele é como a língua falada, ele é vivo, e ele tem que sofrer sincretismo. Não é uma coisa morta, não é uma coisa onde você tem dogmas que não devem ser questionados. Tudo tem que ser questionado. Você vai estudar e você vai colocar a sua visão, você vai colocar a forma como você vê o mundo, como você vê as coisas no seu estudo para desenvolver o seu caminho. O hermetismo que eu penso é assim, é uma coisa viva, é uma coisa onde que você a todo momento está estudando, a todo momento está acrescentando, está colocando novos pontos de vista, está criticando antigos pontos de vista seu, e é uma coisa assim mutável. É uma, como Raul Seixas falava, uma metamorfose ambulante. Exatamente. Em relação, no meu caso, o primeiro texto considerado hermético mesmo que eu estudei foi na minha adolescência ainda, o Kybalion. Né? Mas, obviamente, uma vez que eu li o Kybalion e comecei a entender aquilo que era o hermetismo, eu percebi que eu já vinha estudando o hermetismo em outras fontes. Porque existem algumas coisas que a gente pode destacar em relação ao pensamento hermético.
A primeira delas é que o hermetismo ele tem uma característica muito humilde de explicar tudo. Ponto. Simples. Você vai encontrar informações dentro dos ensinamentos herméticos sobre qualquer coisa. E aí ele vai ter simbolismo, ele vai ter uma série de roupagens específicas para aquele que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Para quem não, só vai achar que é uma coisa muito louca. E tem uma segunda coisa que eu acho fundamental, que bebe muito do gênio grego antigo, né, o grego clássico, que é a ideia de que todos fazem parte do caminho. Ninguém que escreve, ninguém que acrescenta algo ao hermetismo é o topo desse caminho. Então, cabe a nós estudarmos essas pessoas, como todos aqui nós estudamos o Marcelo, por exemplo, as obras do Marcelo, e através das obras do Marcelo, nós criamos coisas novas. Então, o hermetismo ele vai trazer muito disso também, desse pensamento que está em constante movimento, está em constante transformação, constante atualização, mas vamos botar essa atualização entre aspas, porque ele não é uma atualização para descartar coisas do passado, mas ele é uma atualização para acrescentar coisas novas. É como se você tivesse, por exemplo, uma teia onde tem espaços vazios e cada autor vai unir e criar novos fios dentro dessa teia para que ela comece a se fechar cada vez mais e assim a gente ter essa percepção, essa visão do todo. Mas, acima de tudo, nada disso basta se você vai buscar apenas o conhecimento intelectivo, no sentido de apenas decorar os textos. Tem muita gente que vai pegar os 7 axiomas que vão estar lá no Caibalion, os 7 axiomas clássicos, e vão decorar, não, porque o todo é mente, o universo é mental. Certo, mas o hermetismo ele te convida, dentre outras coisas, a entender como isso influencia na sua vida. E no momento em que você percebe como isso influencia na sua vida, você começa a se colocar não mais como uma vítima, não mais como alguém que está à mercê daquilo que acontece com você, mas você passa a conhecer as leis e assim utilizar as leis, não para subjugar o próximo, não para se tornar um tirano, mas para se colocar no mundo de maneira harmônica e assim realizar a grande obra. Bom, a minha prática, o meu início no hermetismo... Ah, não, faltou o Paulo falar do livro. Não, eu comentei. Eu comentei que era o Caibalion, foi o primeiro livro chamado livro hermético, embora a gente vai encontrar algumas pessoas que vão dizer que o Caibalion não é um livro hermético, né? Porque ele vai trazer coisas que lá nos primórdios do hermetismo não era trabalhado como o princípio da vibração. Mas, de fato, como eu comentei, e o Rodrigo também comentou, e todos nós comentamos, que como o hermetismo é uma coisa viva, ele vai acrescentando coisas. O Caibalion, para mim, é um livro hermético. Ele trabalha com coisas herméticas, mas ele atualiza, ele acrescenta material que você vai encontrar, de certa forma, por exemplo, na Tábua de Esmeraldas. Então, o princípio da vibração, você vai falar, não tem no livro clássico, nos textos clássicos. Mas se você sabe o que é o princípio da vibração, e você lê uma Tábua de Esmeraldas, por exemplo, você lê um corpus hermético, você consegue perceber que ali dentro existe o princípio da vibração. Bom, meu princípio, como tudo na minha vida, não houve necessariamente um ponto de princípio, porque eu já ganhei essa tradição em casa. Meu pai era hermetista e eu nasci num berço onde o hermetismo já era ensinado em casa. Então, é um pouco difícil dizer para onde começou para mim a coisa, porque sendo de família de Rosa Cruzes, minha avó era Rosa Cruz, meu pai era Rosa Cruz, minha mãe foi iniciada na Ordem Rosa Cruz. Então, assim, não houve necessariamente um princípio para mim. Aonde isso começou? Não houve. Mas, se eu posso dizer, a primeira vez que eu pus a mão num texto hermético, bom, eu devia ser muito criança, eu devia ter mexido nos livros dos meus pais e avós. Mas, que eu percebi a tradição, de fato, foi quando eu comecei a prática da magia grimorial, onde eu comecei a olhar alguns autores, como Matters, Crowley,
E aí eu comecei a entrar em contato com essa tradição. Para além do que a gente tinha em casa, porque aquela coisa, a gente, normalmente, quando o jovem vai para o ocultismo, ele é descoberto praticando ocultismo pela família, e eu, na verdade, descobri os meus pais, né? Eu estudei em colégio católico, e aí eu descobri que minha religião, a religião da minha família, era diferente da que a gente tinha no colégio. E aí eu percebi que a coisa não era necessariamente comum em casa. E aí tive conversas com os meus parentes e aí me foi explicado alguns detalhes e em determinado momento eu fui encaminhado à ordem e aí foi onde a coisa realmente começou a tomar corpo. Se eu posso falar que um dos primeiros livros que eu pus à mão de hermetismo mesmo, foi The Golden Dawn, do Israel Regardie. Depois fui ler outros livros, porque não dá para dizer que todos os livros de magia são livros herméticos, mas o primeiro livro em si, que teve algum conteúdo associado ao hermetismo, foi, de certa forma, o Lemegeton, que era um Lemegeton do Crowley, só que com modificações. Veio de Portugal para o meu pai nos anos 70, entre 70 e 80. Um amigo dele estava lá. E a coisa começou por aí para mim, porque isso para mim foi nos anos de 1994, 1992. Depois disso, claro, muitos outros livros foram chegando e eu fui me interessando por ler mais. Então, comecei a conhecer mais do hermetismo, mas o que mais me influenciou a princípio mesmo foi o The Golden Dawn, do Israel Regardie, onde eu tive um contato prático com a tradição. Depois veio o Corpus Hermético. Aí eu, claro, fui ler, fui estudar todos os outros clássicos. E isso tudo acabou agregando para mim, me fazendo me reconhecer também como hermetista, não só, né, um praticante de magia grimorial. Mas isso foi o que acabou me levando nessa direção do hermetismo. Mas meu primeiro contato realmente foi através dos grimórios, onde falava-se de ritual do pentagrama. Bom, se falou de ritual do pentagrama, já estamos falando de Golden Dawn. Então, foi o meu primeiro contato, assim, prático. Livro mesmo de hermetismo, se formos considerar que o Lemegeton, que meu pai me apresentou quando eu era jovem, tinha o ritual do pentagrama, então o Lemegeton foi ali o meu primeiro contato direto com o hermetismo. Livro hermético mesmo, de hermetismo, o Caibalion eu li também, eu era bem novo, eu tinha 13 anos, eu acho. Beleza. Thales, e o seu livro? Olha, eu estava até pensando nisso, tentando refletir, mas eu acho que de aparecer esse nome, não tem jeito. Eu acho que acaba sendo Caballo, uma edição clássica da Pensamento. Eu acho que a primeira, a gente pode acabar lembrando, assim, pelo menos eu consigo lembrar de vários títulos, tal como desses que foram colocados pelo Robson, até pelo Rodrigo, os títulos da Golden Dawn. Mas eu acho que o Caballo, por mais que ele tenha essas questões, como o Paulo comentou, de conceitos, né, que foram não fazem necessariamente parte, né, do que seria uma religiosidade da antiguidade ou de uma antiguidade tardia. Eu acho que é o título que mais se destaca em termos para trazer esse nome à tona. Beleza. Vou pegar até um gancho nisso que o Thales acabou de trazer, nessa questão da religiosidade. O que é que vocês entendem, né? Cada um de vocês entendem por espiritualidade e como é que vocês vê por exemplo, o Corpus Hermético ou o Caibalion, que aqui é o best-seller dos livros mais significativos
né, nessa perspectiva hermética com espiritualidade e espiritualidade cotidiana, espiritualidade no nosso dia a dia. O que vocês entendem de espiritualidade? E também, já que o Thales falou, e religião, religiosidade, e essa prática no dia a dia. Começa por mim? Pô, para falar Você quer ser o último? Não, para mim tanto faz, cara. Assim, para mim, espiritualidade faz parte do dia a dia, porque eu cresci numa família de espírita. Então, eu tinha médium na família. Então, desde criancinha, eu tô acostumado a tipo, ver alguém tipo, parar e incorporar alguém. Aí alguém vem e fala. E aí tem essa ideia do de espírito, de transitar, né? E aí, bom, eu já contei essa história 1 bilhão de vezes. Quando meu primeiro contato também com magia, com essa parte que não era só essa parte religiosa do espiritismo, né? Minha mãe foi da Federação Espírita, quando a Federação Espírita era séria ainda, por 40 anos. E a gente já tinha esse contato de, tipo, ter alguma coisa para lá de lá. E eu sempre fui fascinado por essa ideia da mediunidade, né? E desse... Como é que acontece essa conversação entre quem está aqui na carne e quem está do lado de lá. E quando eu tive esse contato com a bruxaria, com a incorporação lá na Europa, eu vim para cá e depois tive um contato maior ainda com a Umbanda, com a Quimbanda. Depois fui iniciado em Voodoo. Trabalho com o pessoal que está dentro de santeria. Então, com várias manifestações diferentes disso, né, desse tipo de incorporação e como isso funciona, passa a ser uma coisa normal, eu não vejo mais como uma coisa diferente, né? Eu tô acostumado a, tipo, eu acordo, aí eu vou lá, eu faço café para a Priscila, e aí eu sempre faço café a mais no bule, porque o que sobra ali, o que tem ali um pouquinho a mais, eu faço um pouquinho de café, levo para meus avós, aí eles descem, eu já converso, troco uma ideia, ou sirvo para os ancestrais da Pri, a gente põe um pãozinho. Então a gente está tão acostumado com essa conversa, né? A Pri também cresceu na fazenda. Para ela lá, tipo, eles veem isso. Tinha um cemitério. A fazenda é tão gigantesca que tem um cemitério dentro da fazenda. Então ela estava acostumada. E ela tem uma mediunidade absurda. Então, volta e meia aqui, a gente está em casa e ela me vem e fala assim: ó, apareceu fulano, fulano, fulano. Então, disse isso, disse aquilo. Ou a gente precisa, às vezes, um favor, eu tenho que ajudar alguém, ou alguém que está doente, e aí pede para algum espírito investigar. Então, para mim, sempre foi um negócio que faz parte do dia a dia. Eu não vejo espiritualidade como alguma coisa que esteja, tipo, fora da minha vida, ou alguma coisa que, tipo, eu tenho um Deodébio que está aqui, e de repente esse Deodébio precisa ter uma espiritualidade. Magia e ser mago e trabalhar com isso não é uma coisa que você liga e desliga, é uma coisa que você é. Eu acho até que, às vezes, essa dicotomia entre o que é religiosidade ou outra palavra que seja filosofia de vida, que seja, surge muito num receio, né, que as religiões institucionais, né, começaram a adotar um enrijecimento, né, dessas instituições religiosas que fizeram com que as pessoas não passassem a encontrar ali os seus anseios de forma a conseguir fazer esse contato com o divino, com o transcendente, ou com aquilo que está do outro lado, enfim, seja lá o nome que a gente quiser dar. Eu concordo também nessa linha que o Deodébio colocou, de que não vejo para mim um abismo assim, de considerar religiosidade, tanto que na minha prática eu participo de uma organização, que é uma organização, é um outro tema que acaba muitas vezes beirando, né, com o hermetismo, que é o gnosticismo, que o gnosticismo ele acaba sendo também um outro nome, né, que vai ser utilizado para poder agrupar diversas seitas, diversos grupos que fugiam do que era a ortodoxia, né, a proto-ortodoxia cristã nos primeiros séculos da Era Comum. Mas, enfim, eu participo de organizações relacionadas a gnosticismo e não vejo problemas na minha organização. A gente utiliza o termo igreja sem qualquer pudor, até mesmo por considerar que seja, sim,
de fato, uma religiosidade. E indo até nessa linha, por exemplo, para o caso do gnosticismo, a gente acaba trabalhando muito com textos herméticos, porque em determinado momento vão haver junções, vão haver zonas de confluência entre as duas filosofias, que elas vão acabar se encontrando ali naquele grande caldeirão cultural que é da Ásia Menor aí da Antiguidade, e cada uma, né, nenhuma das duas linhas vão seguir uma história linear, né, bonitinha, que você vai olhar assim, começa no século tal, todas elas vão começar a aparecer e desaparecer em diversos momentos no decorrer dos séculos, que acaba sendo um susto para os historiadores, para aqueles que tentam aprender mais sobre esses movimentos, né, sobre o hermetismo e o gnosticismo, e nenhum dos dois vão ter qualquer pudor de falar assim, nós vamos ter uma história bonitinha, linear, e não é. Eles vão aparecer e desaparecer, e em diversos momentos eles vão acabar, por mais que a gente acabe chamando de outro nome, uns vão acabar beirando mais para a religiosidade ou para a espiritualidade, mas ambos vão estar sempre tratando desse mesmo assunto no decorrer de todos esses séculos, crescendo, evoluindo e recebendo suas novas influências conforme elas passam nas suas diferentes regiões, nos seus diferentes momentos. A espiritualidade ou religião, comecei a me interessar por isso desde cedo. Eu tive uma avó que ela era adventista e ela era daquelas pessoas fanáticas que liam a Bíblia assim, todo ano ela lia a Bíblia do começo ao fim, assim, ela fazia isso há anos, né? E eu gostava muito das histórias dela, então sempre tinha interesse, mas não entendia muito bem. E quando criança, ouvindo ela, eu nunca cheguei a ser da mesma religião que ela, mas ia para a igreja, aquela coisa normal. Até que chegou um momento em que as respostas que eu procurava, eu não encontrava ela de uma forma que fosse adequada à minha maneira de pensar. E foi aí que eu comecei a ter contato com espiritualidades fora, dentro de um ambiente religioso, mas algo mais abrangente. Algo mais com que faz você pensar de uma outra forma, de você se conectar com alguma coisa maior que você. E isso passou a fazer sentido para mim. E eu tive momentos da minha vida de oscilação entre o materialismo, de pensar só em trabalho, e momentos em que, quando eu estava imerso nesse mundo, a espiritualidade parece que me chamava de volta. Então fui assim durante muitos anos da minha vida, na época de faculdade eu praticamente fui largando aquilo, fui para o mercado de trabalho, e aí a minha vida era trabalho, era conhecer tecnologia, me aprofundar na minha área de atuação. E numa época a espiritualidade começou a de volta a me incomodar, que ela vai me chamando devagarzinho, até que eu fui iniciado na maçonaria, e de lá para cá ela deixou de ser algo que passou a me chamar, ela passou a ser parte integral da minha vida. Então, eu percebo que uma vantagem de você ter isso é o equilíbrio que você tem em determinadas situações, né? Aquilo que era importante no mundo material, nesse mercado de trabalho, nesse mercado corporativo, onde está todo mundo tentando alcançar novos patamares, no momento em que você tem uma espiritualidade um pouquinho mais aflorada, você passa a ver isso com outros olhos, e aquilo deixa de ser a parte mais importante. Claro, continua sendo importante, mas não é o mais importante. Você pode tomar outros rumos na sua vida. Então eu vejo dessa forma. Sobre espiritualidade. Na minha família, assim, minha mãe, ela estudou em colégio de freira. Meu pai também teve uma vida bem, assim, católica, e quando eles tiveram a oportunidade, eles deixaram os filhos mais livres. Então, eu não tive essa formação cristã, católica, não. Eu tive uma formação mais livre, com uma espiritualidade mais livre, e eu fui em terreiro, centro espírita, igreja, para mim tudo ótimo, lindo, maravilhoso. Mas quando eu cheguei na faculdade, comecei a estudar história, e aí você começa a ver que aquela mistura de religião
institucionalizada com riqueza e poder político não prestou na história, não presta hoje, nunca vai prestar. Eu comecei a ter problema com seres humanos, vamos falar a verdade, seres humanos. Então, eu tenho espiritualidade, acredito em Deus, acredito em todos os deuses, acredito em tudo. O meu problema é com o ser humano em religião institucionalizada. E, assim, eu tive um momento de ceticismo, que eu fui ficando cada vez mais cético, mais ateu, vamos dizer assim, seguindo pessoas do ateísmo, estudando esse negócio, questionando, até que eu comecei questionando tudo sobre ocultismo, questionando espiritualidade, questionando tudo, questionando Deus, questionando até que eu questionei o próprio ateísmo. E aí, parando para refletir sobre a minha vida e a trajetória, eu comecei a perceber que lá no fundo tinha alguma coisa. E que o ateísmo não fazia sentido, no meu ponto de vista, dentro da minha perspectiva, o ateísmo não fazia mais sentido. Então, tinha alguma coisa ali. Eu não sabia explicar o que era, mas tinha alguma coisa. E aí, estudando espiritismo, é tudo muito cristão, muito cristão. Eu começo assim, você vai estudando, aí você começa a questionar. E os outros? E os muçulmanos? Como que encaixa dentro disso aqui? E os budistas, os hindus, os taoístas, os shintoístas e as religiões... como que isso que não está muito certo, tem um certo preconceito ali. Aí você começa a questionar esse tipo de coisa. Então, sobre espiritualidade, assim, eu tento seguir um certo caminho. Eu tento seguir, viver essa espiritualidade no dia a dia, no meu trabalho, nas relações familiares, nas relações com as pessoas, do que eu acredito. E na posição que eu estou, assim, como professor, estou como dirigente de uma escola, eu tento guiar as pessoas para que elas possam buscar a verdadeira vontade delas, o que elas vão fazer na vida que vai ajudar a sociedade, que vai dar prazer para elas, que elas fariam de graça, achar a verdadeira vontade delas. E eu estou ali tentando ajudar as pessoas a viver a vida delas, a produzir, a tentar encontrar o prazer ali naquele trabalho, tentar encontrar a felicidade no meio disso tudo, porque se você parar para pensar, você passa a maior parte da sua vida no trabalho. Então, por pior que ele seja, você tem que ver alguma coisa boa ali, você tem que fazer o que te faz feliz, o que você faria de graça. Aquilo que brilha o olho quando você está ali. Então, assim, o que eu gosto é de ver assim, não, eu quero fazer isso. Um aluno chega e vê, eu quero ser dançarino. Aí eu vou e falo, não, segue, faz isso. É isso que você quer? Vai fundo. Dinheiro, vem depois. Se preocupa não. Vai ser feliz. Então, essa é a espiritualidade que eu tento seguir. Tentar fazer com que os outros possam encontrar a sua verdadeira vontade. Pode ser uma ilusão minha, uma utopia, mas é o que eu tento fazer todos os dias. Bem, a minha questão em relação à espiritualidade, né, desde pequeno, eu tinha um pensamento que tudo, na verdade, é espiritual. Seja porque eu via, ouvia, pensava determinadas coisas, captava determinadas coisas. Então, para mim, não havia essa separação entre aquilo que é material e aquilo que é espiritual. É claro que, como todo mundo, teve um determinado momento que eu passei por uma crise, né, porque eu percebi que existia uma ruptura entre aquilo que a gente entende como material e aquilo que a gente pode entender como espiritual.
né? E isso me abalou por um tempo ainda na minha infância, início da minha adolescência, mas depois eu consegui conjugar de novo e perceber que a espiritualidade é tudo, inclusive a própria materialidade. O problema é que quando as pessoas vivem a materialidade de uma maneira vazia, de uma maneira oca, faltando alguma coisa para preenchê-la, como se a materialidade fosse uma forma e dentro dela está faltando um conteúdo, e esse conteúdo é esse conteúdo espiritual. Do ponto de vista da religiosidade, durante muito tempo, muita gente achou que eu era ateu, porque eu não falava de Deus, eu não falava de nada do ponto que pode ser considerado como religioso para a maioria das pessoas, e sempre achei muito peculiar isso, porque para mim, como a espiritualidade está em tudo, eu sempre busquei colocar a minha vida, as minhas práticas, tudo aquilo que eu faço, de maneira espiritual, buscando sempre colocar qualquer coisa que eu vá fazer no mais elevado possível. É claro que eu sou um ser relativo, eu sou um ser limitado, porque eu estou manifesto, e por conta disso, obviamente, eu vou errar, eu vou falhar em uma série de coisas, né? Eu não sou perfeito de maneira absoluta. Mas eu sempre me afastei um pouco disso e sempre achei meio estranho as pessoas precisarem de religiosidade, a ideia de se religar àquilo que é o sagrado, quando para mim sempre bastava olhar ao redor e perceber que o sagrado está em tudo, inclusive na gente. E essa questão, né, como já foi comentado também pelo próprio Rodrigo, acabou me afastando muito de instituições, porque para mim eu percebi que tinha muita gente que utilizava as instituições, sejam elas quais for, né, inclusive de naturezas religiosas, como uma forma de enganar o próximo e não de desenvolver o próximo e desenvolver a si mesmo. Com o passar do tempo, eu fui rompendo um pouco com esse preconceito que eu possuía e fui percebendo que mesmo dentro de determinadas instituições, se você tem a cabeça aberta, você consegue captar determinadas coisas. Você consegue sair dessa prisão do demiurgo e ascender de fato. Mas é claro que é um trabalho muito complexo, é um trabalho que demanda esforço, atenção, mas, acima de tudo, demanda autorreflexão, demanda você entender aquilo que você é em essência, aquilo que você está como ser manifesto. E a vida acaba nos convidando, como o Ulisses comentou, a viver muito para fora, né? A gente perde essa conexão. Então, para mim, eu tenho como se fosse um macete que é meu, né? Eu, de tempos em tempos, na verdade, quase todo dia, eu penso na morte, eu penso que eu vou morrer. Se eu penso que eu vou morrer e eu estou tranquilo, eu vejo, eu estou no caminho certo. Mas quando me bate uma certa agonia, alguma coisa, eu falo, tem alguma coisa que eu estou fazendo na vida que está errado. Tem alguma coisa que eu estou agindo mais do ponto de vista material do que, na verdade, regido por esse grande espírito, por essa espiritualidade que anima o mundo. Mais eu estou me colocando contrário à lei do que na lei. Então, quando eu sinto isso, eu reflito sobre a minha vida, reflito sobre aquilo que eu estou fazendo, procuro aprumar, mudar as direções e viver, buscar, como o Rodrigo comentou também, estou no trabalho, ali é um lugar de prática espiritual. Eu vou na FRA, por exemplo, na Igreja Gnóstica, onde eu sou ordenado diácono, eu vou na Sociedade Espírita Ramatiz, onde eu sou médium de lá, ou eu estou num trabalho do Pedra de Afiar, ou eu estou no Boteco Menri também, ali eu estou vivendo a espiritualidade. Mas quando eu saio dali, a espiritualidade para mim não deixa de ser praticada, porque ela simplesmente está em tudo. Concordo com os meus amigos que falam que não há separação entre uma coisa e outra. Não há um momento onde você é um hermetista, um mago, e um momento onde você não é. Para o mago, tudo é magia. E não há um momento assim. Agora existe sim uma separação entre onde você vai se concentrar mais, ou vai fazer uma outra prática mais voltado para o espiritual, existe, mas não há uma separação. Por exemplo, o Robson, na hora que está no ritual,
ele não é diferente do Robson que está fora. Contudo, há mudanças no estado mental apenas, e não no vivenciar a espiritualidade como um todo. Eu acredito que não haja diferença. E a minha espiritualidade, ela é toda prática. Ela não é algo tão intelectualizado. Ela é algo muito mais de vivência, de prática, de experiência. Então, eu não tenho tanto esse conceito filosófico a respeito da minha espiritualidade. Minha espiritualidade, basicamente, ela se apresenta a mim e eu a resolvo de maneira muito prática. Através de, seja um ritual, seja uma vivência, uma meditação, seja uma coisa ou outra, eu acabo sempre me conectando e vivendo essa espiritualidade integralmente. Algumas regras pessoais minhas são diferentes das de outros membros, e eu acho isso perfeito e natural. Afinal, temos conceitos diferentes com relação a todas as coisas, e eu penso da mesma maneira. A espiritualidade, ela está presente em todo momento, seja você fazendo, seja o que for. Não há separação entre a sua conexão entre você e o espiritual em qualquer momento que seja. E você tem que viver essa espiritualidade da sua maneira, muitas vezes, e buscando cada vez aprender mais. Eu vou abrir todos os microfones para fazer uma pergunta que não precisa todos responderem a mesma pergunta, que é assim: qual a importância do trabalho de Marcílio Ficino para que esses conhecimentos herméticos cheguem a nós? Por exemplo, muitos falaram sobre o Kybalion, outros falaram sobre também o corpus herméticos. Bom, no Brasil a primeira versão que teve é aquela da Emos, né? Mas qual a importância do trabalho dele, do Marcílio Ficino, até a chegada desses conhecimentos herméticos e ter essa propagação tão abrangente, onde atualmente, se você clicar hermetismo, Kybalion aparece na sua tela quase pop-up em quase qualquer site ligado à internet. Vai, Marcelo. Deixou pingando. Todo mundo está esperando o Paulo falar. Eu olhei direto para o Paulo. Eu vou falar. A bola é sua. Tá bom, então vamos lá. Bem, eu acho que é uma série de coisas. A gente é importante, antes de mais nada, a gente conceituar, como você mesmo colocou, a pessoa joga no Google, hermetismo, explode em informação. O texto hermético, o texto magístico, assim como o texto religioso, ele é um texto muito fechado. É importante que a gente, antes de mais nada, a gente aprenda a pensar. Eu tenho uma coisa para mim que compartilho com um monte de gente, que falta para a maioria das pessoas que buscam entrar nesse caminho iniciático, nesse caminho de perceber uno com um todo, perceber que, na verdade, tudo é espiritual, falta um pouco de noção justamente disso. Se você segue esse caminho espiritualizado, você deve organizar as coisas aqui embaixo para seguir aquilo que está em cima, e não o contrário. Quando você entra em contato, por exemplo, com um texto como o Kybalion, por mais que ele seja um texto relativamente simples, como o Ulisses comentou, quando a gente entra em contato com ele pela primeira vez, explode a mente, né? Ou, por exemplo, quando o Rodrigo comentou sobre Dogma e Ritual de Alta Magia, do Eliphas Levi, você acha muito incrível, mas não faz ideia do que está dizendo ali. Então, se você não tem um determinado amparo, se você não tem um grupo por detrás que vai te ajudar a ler aquelas coisas, mas, acima de tudo, se você não aprende, quando está nesse grupo, a ler essas informações, pode ter quantos Kybalions forem, pode ter todos os livros herméticos do mundo na sua disposição, que você não vai entender nada. E, acima de tudo, é entender que você precisa ter essa conjugação que, por exemplo, o Robson disse, da prática. Não adianta nada você ler o Kybalion, você saber os 7 axiomas herméticos de cor, né, os clássicos, porque tem mais axiomas lá no Kybalion,
Mas se você não vive aquilo, se você não faz uma autorreflexão, se você não lapida a sua pedra para revelar a joia que existe dentro de você, né? É interessante a gente pensar na ideia de texto, você buscar boas fontes, você buscar, por exemplo, o trabalho do Marcelo, do Del Débio. Toda vez que ele vai publicar alguma coisa, eu não quero saber o que é, eu sei que é de qualidade, porque ele tem um trabalho de curadoria muito bom. Você buscar essas pessoas que são referências, não porque são referências porque tem muitos seguidores, por exemplo, como o Marcelo comentou lá no início da nossa entrevista, a gente já entrevistou gente lá no Boteco Mayhem que tem seguidor pra caramba, tem aluno pra caramba, mas você para conversar, ele não sabe, ele não tem um pensamento magístico, ele não tem um pensamento hermético, então ele está proliferando coisas erradas. É importante sempre que a gente tenha senso crítico. Não é porque o Paulo está falando alguma coisa que aquilo é verdadeiro. Você deve buscar refletir sobre aquilo, mas você deve afastar os seus desejos, você deve afastar os seus eus inferiores para você tentar acessar se aquilo realmente é bom para você. E uma dica que eu dou, toda vez que você vai ler determinadas coisas, você vai sentir um comichão, seja um comichão de seguir adiante ou um comichão de abandonar o caminho. Porque o comichão de abandonar o caminho é porque algo dentro de você está justamente querendo que você não ande, que você fique parado ali dentro. Então é importante você perceber isso, você saber fazer essa escolha, você saber utilizar a ideia de que você está sempre em transformação. Busque boas pessoas, busque pessoas de referência. E, ao ver essas pessoas de referência, procure se informar sobre que livros elas utilizaram. Procure outros livros também, procure outras coisas, mas tome cuidado. Na chamada era da informação, a gente tem muito lixo circulando por aí. E mesmo que você entre em contato com textos que são muito bons, se você não tem um embasamento de pensamento, se você não tem um embasamento de olhar para você, aquele texto simplesmente não vai servir de nada. Você vai falar que você leu o Caibalion, você vai falar que você leu o livro da Lei do Crowley, você vai falar que você leu as obras do Iracocha, você vai falar que leu o Eliphas Levi e sabe ele de cor, mas você, na verdade, não entendeu o que está dizendo ali de verdade. Se tiver lido, pelo menos, assim, agradeço demais, porque na internet não lê, não, é Ctrl+C, Ctrl+V. Eu posso dar uma contribuída também? Eu acho que, no caso do Ficino, uma das importâncias que ele teve foi trazer um pouco da tradição da Cabala judaica para dentro do cristianismo. E, se eu não me engano, ele era contemporâneo, ali talvez um pouco antes, ao Cornélio Agripa, que esse sim, né, tem acesso a essas fontes desse ensinamento judaico, e aí ele enriquece o hermetismo com toda a parte de magia envolvida com o Kabbalah. Então, eu acho que para dentro do hermetismo, um personagem que fosse até mais importante que o Ficino seria o Agripa, que ele influenciou toda a linha de ordens herméticas até os dias de hoje. Agripa, que foi aluno de Tritêmios, né, também. E aí, se a gente for puxar a linha, vai até lá atrás. Sim. Porque é uma linha de filósofos e ocultistas que traz toda essa tradição. Não é algo que simplesmente surge, né? É algo que vem sendo trazido. E Ficino, ele é muito importante justamente por ele dar uma... Na minha opinião, ele pega e ele coloca muito bem a coisa que antes não era tão bem explicado. Eu acho que ele consegue compilar legal o que foi dado que chegou até ele, né? Eu acho que esse é o grande ponto do Ficino. Ele está mais dentro da tradição da Kabbalah cristã do que dentro da Kabbalah hermética, eu vejo. O Agripa, sim, é o cara que pega ali, bebe dessa fonte e traz isso para dentro do hermetismo. Uma das coisas que foram trazidas aqui hoje é essa
esse direcionamento, uma sugestão de que cada pessoa que está buscando esses conhecimentos herméticos tenha ali esse discernimento para compreender o que é que está sendo estudado, e aí uma das recomendações também entrar em alguma escola, ou ver quem é as referências nessa área e nessas possibilidades. Então, discernimento é uma das coisas interessantes que se busca, pelo menos aqui nessa partilha de hoje, em relação ao hermetismo, diante de qualquer informação e conteúdo que chega, e as referências que, de alguma forma, a pessoa que está acompanhando, que está assistindo, tem afinidade, porque às vezes tem referências que são boas e interessantes para uns, mas não são para outros. Mas o título que a gente colocou aqui para a entrevista de hoje é Hermetismo é para os fortes? Além de ser para os que têm e que buscam discernimento, é para os fortes? E que força seria essa? Que vai. Persistência, estudo, interpretação de texto. Quem vai? O Robson devia ir primeiro, porque ele aí ele já dá um chute no saco e aí a gente já fica leve. Eu acho que hermetismo não é para o forte. Hermetismo é para quem tem bom senso. Hermetismo é para aquele que deseja se conhecer melhor. Hermetismo é para aquele que deseja se desenvolver. Você quer trabalhar com hermetismo? Você quer conhecer hermetismo? Primeiro, eu recomendo você, como em qualquer tradição, buscar alguém que está na tradição, alguém que reconhecidamente é da tradição, para que te ajude a pensar também, porque pensar sozinho é péssimo. Busque pensar também com outras pessoas, debater, dialogar. Busque ter um grupo. O Mayhem, eu acho que ele faz com primazia isso porque ele é um grande hub de pessoas e ele dá um direcionamento. O cara entra ali sem saber muita coisa e ele, pelo menos, dali, ele entende, não, é para lá que eu quero ir. É para lá que eu vou me realizar melhor. Então, eu acredito que buscar encontrar pessoas que vai te trazer um contato real com a tradição e vai debater com você essas ideias que vão te ser apresentadas, mas antes de tudo, é importante que você tenha esse conceito que o Paulo fala, de você questionar, de você pensar por si mesmo também, é fundamental. Só que também não só isso, interagir, porque a tradição é viva, é feita por pessoas, como o Rodrigo mencionou. Então não tem como a gente dizer, é para os fortes. Com certeza não é para os fracassados. Uma coisa que a gente tem que ter em mente dentro disso é talvez entender aquilo que é forte, né? Para muita gente, ser forte é ser a pessoa durona, que resiste a tudo. E o trabalho hermético, né? O trabalho do magista, como a gente comentou aqui na nossa entrevista inteira, é um autotrabalho. Então, você tem que ser forte no sentido de você perdurar. Mas aquilo que vai perdurar não são os seus defeitos, né? É você ser adaptável, porque o pensamento hermético, ele se adapta, ele vai se atualizando, e você deve se atualizar também. Você deve começar a deixar coisas para trás. Você deve entender que existem coisas que não te cabem mais. Aquelas coisas não são ruins necessariamente, mas são como um sapato que você usou quando você era pequeno. Ele te serviu durante um tempo, mas hoje ele não te serve mais. Você não precisa mais calçar aquele sapato. Você deve se curvar no sentido de ser flexível e não forte no sentido de ser rígido, né, como algumas pessoas pensam. Então, o trabalho hermético, ele demanda essa flexibilidade, essa capacidade de você se lapidar constantemente. Porque se você não tem isso, você vai fracassar miseravelmente. Eu acho que até nessa questão de ser forte, né, de procurar estar em contato com outras pessoas, estar em contato com... E aí não é no proselitismo de falar que é entrar no grupo X, Y, Z. Ou de participar de um hub, como o Robson comentou, no Mayhem, a gente tem a vantagem de ser um grande hub, onde você vai encontrar pessoas de diferentes grupos, diferentes vertentes, enfim, onde você vai ter a oportunidade, pelo menos se não experienciar, mas ao menos conhecer. Mas o grande lance de você poder participar desse tipo, de você ter esse contato com o coletivo, é de você evitar se tornar o mago do armário, ou sábio confinado,
aquela pessoa que detém um conhecimento ou que considera-se que tem um conhecimento muito forte, mas que nunca coloca a prova, nunca está disposto para poder interfacear com o outro. A maestria não é auto-intitulada, né? A maestria é um reconhecimento que os outros fazem de você. Então você tem que estar preparado para isso. Então eu acho que essa questão de ser forte é exatamente de você querer embarcar nessa jornada, querer embarcar nesse caminho, querer de fato procurar, né, um local na qual você considere que esteja alinhado com as suas expectativas, com a sua moral, com seus princípios, um local na qual você se sente seguro para fazer esse trabalho e está disposto a colocar à prova até mesmo alguns conceitos, ou até mesmo para poder desafiar. Então, o hermetismo de hoje não é o hermetismo, os herméticos de hoje não são os herméticos de séculos atrás, os gnósticos de hoje não são os gnósticos de séculos atrás, tal como os cristãos de hoje não são os cristãos de séculos atrás. Toda e qualquer vertente, qualquer corrente, elas vão estar sempre mudando, vão estar sempre evoluindo, algumas mais rápidas, outras nem tanto, mas a todo momento esse conhecimento ele vai estar sendo colocado à prova. E eu acho que parte dessa força, você ser capaz de poder olhar essas mudanças que estão sendo propostas, dizer se aquilo ali faz sentido ou não faz sentido. Se você tiver que contrapor, procurar forças para poder falar assim, olha, há um argumento, há um porquê, há uma motivação para não ser, ou simplesmente se aparecer um novo ponto de vista, olhar e falar assim, cara, não faz sentido, então você tem que ser forte, talvez rever outros princípios, outras questões que você tem que mudar, e estar constantemente disposto a colocar isso à prova para poder seguir em frente, podendo vir aí a alcançar o seu objetivo, seja ele a realização de sua verdadeira vontade, grande obra, ou seja lá qual outro nome que você resolva dar para esse objetivo maior. A questão de você, assim, concordo em gênero, número e grau com o que foi falado, e, assim, uma experiência minha, durante bastante tempo eu fui o caminhante solitário, né? Qual o problema disso? Você não tem com quem falar. Você está ali, você está lendo, você descobre alguma coisa muito legal, muito importante, você vai falar isso com quem? As pessoas à sua volta não comungam com o seu pensamento. E, às vezes, você está indo no caminho, mas aí, como chama-se na maçonaria, a vida profana te leva para outro canto, porque você tem que pagar a conta. Então, você tem interrupções. E é um caminho solitário, é bem complicado por causa disso. E agora, no Mayhem, você tem esse grande hub, você está lá estudando, você tem um problema, tem uma dificuldade, vai lá num grupo lá e o povo te ajuda, assim, demais. Aí aquela dificuldade que antes você esbarrava, um muro gigantesco, e você ficava, meu Deus, como que eu vou ultrapassar isso? Ela fica pequena. O muro fica pequeno, ao ponto de você ultrapassar rapidamente. Então, o desenvolvimento é melhor. Você descobre alguma coisa, você começa a comentar, você tem alguém para quem falar, você tem pessoas que estão ali com pensamentos próximos ao seu. Então, você tem com quem conversar, você discute, e o hermetismo, assim, é fechado? Mas se você está ali com um grupo de pessoas, a discussão, você aprende ensinando, você aprende ouvindo, você aprende de todas as formas. Então, querendo ou não, se você é aquela pessoa tímida e só senta ali e fica escutando, você está ali aprendendo com os outros. Então, querendo ou não, você está lapidando. Você está aparando suas arestas. E aí, qual é a força? A força de você desapegar das suas velhas verdades e você ser capaz de se reinventar.
Muito bem. Eu vou trazer aqui uma pergunta, e aí cada um traz como exemplo, em que momentos assim, né? A pergunta é assim: em que momentos calar, em que momentos querer, em que momentos saber e em que momentos ousar. Então, vocês trazerem esses momentos da vida, já que está falando diversas vezes sobre esses momentos da nossa vida e que a espiritualidade é a nossa prática, é a nossa vivência no dia a dia. Então, em que momentos esses verbos podem ser conjugados? E aí, cada um fala de um. Como é que você quer a resposta, Samuel? Olha, seria Porque ele está o interessante que tempo tiver inteiro, todos os cara. Não exemplos, tem um uma para hora. cada um. Isso é ótimo. Não tem uma hora que você fala assim, pá, agora é hora de ousar, aí depois é hora de calar. Porque esses verbos são os elementos, eles estão funcionando o tempo inteiro. Então, se eu tô aqui no projeto, a gente está conversando com vocês. Então, a gente está usando um monte de coisa. Então, fala assim, putz, o que eu posso falar agora para o Samuel? Mas, ao mesmo tempo, eu estou no calar. Eu falo, pô, a gente está com um monte de projeto que a gente está fazendo no boteco, que tá conversando lá no Telegram. Mas, por enquanto, é hora de calar. Mas, para fazer isso, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Então, a gente está debatendo. Né? Então para mim, isso tudo é uma coisa só. Não, eu nem divido mais em 4 verbos. Você tem o momento de agir de acordo com cada energia. E todos eles estão funcionando ao mesmo tempo. Você Eu não tem sei que se era sentir isso o a momento. resposta. Foi isso a ideia? Porque a gente está trabalhando, pelo menos, eu posso citar aqui, a gente estava lá no Telegram conversando, assim, sei lá, 2 horas atrás, a gente estava com os 4 verbos. Porque a gente tem várias coisas que estão sendo feitas que estão em silêncio, a gente está pegando conhecimento para isso, a gente tem o querer e a gente tem o ousar, e a gente está debatendo se vamos ousar, precisa ter um conhecimento para querer, e tudo isso está entrelaçado. Uhum. Então, vou reformular a pergunta. Em que momentos nessa jornada e na vida foi importante cada um desses verbos? Eu já falei, agora os outros. Posso pegando um pouco do gancho desses verbos, né, é que eu vejo da seguinte forma: o hermetismo, ele é uma filosofia onde você tem a parte de estudo e você tem uma parte prática. Então, como a gente estava brincando com essas histórias dos verbos, então cala, pega um livro e lê, não é estudar, você tem muito trabalho de estudo, porque dependendo qualquer linha praticamente que tenha dentro do hermetismo, ela exige dedicação, ela exige estudo. Mas vai chegar um momento que aquilo que você leu, você vai precisar discutir aquilo com alguém, então você vai falar. Depois você vai chegar no momento de ousar, de querer, né? Que você vai querer saber se aquilo ali é verdade. E aí o momento de ousar é o momento que você vai pôr aquilo em prática. Então eu vejo que esses verbos, dentro do hermetismo, como o Marcelo falou brilhantemente, ele está acontecendo o tempo todo. Mas é um ciclo que você vai ter durante todo o teu processo de desenvolvimento. Mas alguém vai falar ou é agora o verbo calar? Você pediu exemplos, né? Bem, calar. Muitas vezes você tem que sentir o ambiente, né? Aí você está ali e você vê que não é um ambiente para você falar certos tipos de assuntos. Isso pode ser mal visto, você pode ser visto como um doido ou visto como um macumbeiro. Então, cala. Quando você está entre os iguais, fale. Ousar geralmente é quando você vai praticar, porque muita gente estuda e não pratica. Querer tá aí, porque se você começa a desapegar de um monte de coisa, você começa até a desapegar do querer. Então você tem que descobrir qual é. O Paulo fez uma palestra uma vez, eu estou tentando lembrar como que ele falou,
porque você tem diferentes tipos, o querer assim do consumismo, que eu quero isso, eu quero aquilo, ou o verdadeiro querer, aquela coisa que você realmente quer. Ele saberia falar melhor. Agora, passo para o Paulo. Passou para mim isso. Bem, eu acho que, assim como o Marcelo comentou, os 4 verbos, eles estão presentes constantemente na sua vida. Talvez você não preste atenção, né? Você, o nosso público, ou até mesmo a gente. Mas quando a gente pensa, por exemplo, no calar, o calar, muitas das vezes, ele acaba sendo interpretado como ficar quieto. Sim, ele faz parte do ficar quieto, ele faz parte de você abaixar a sua bola e parar para ouvir aquilo que está sendo dito. Por exemplo, você está assistindo uma palestra do Del Débio, você cala, você baixa a cabeça e fica ali só ouvindo, só observando, absorvendo as informações que vão ser ditas ali. Mas isso não significa que você não vai calar enquanto você fala, porque você deve calar também o seu ego, para você não achar que você é aquilo que você está falando naquele momento. Quando você está participando de um debate, você deve calar o seu ego, porque você tem que fazer um diálogo, né? São diálogos, você tem 2 logos, 2 inteligências ali conversando, e por isso você precisa se calar o tempo todo. Você precisa ousar para você conseguir transcender qualquer coisa. Você deve ousar para sair da sua zona de conforto, ou melhor, a sua zona do desconforto aceitável, porque te garanto que aonde você está não está tão legal assim, mas você vai empurrando com a barriga porque você apresentou você meio que se acostumou com aquilo que estava acontecendo, né? Então você precisa aplicar isso constantemente, porque quando você olha o universo manifesto, e o universo manifesto ele está em constante transformação, ele está em movimento, isso significa que você também deve se transformar constantemente. A gente não deve se apegar a coisas do passado, porque tudo é transitório, de fato. Você deve entender essas coisas e ousar mudar. Enquanto todos estão caminhando numa determinada direção, porque eles não se calam, porque eles não ousam, porque eles não fazem nada de fato, eles apenas seguem uma determinada manada, porque algum líder religioso ou alguém disse é por ali e as pessoas simplesmente vão sem fazer nada, você precisa ousar e ir no caminho contrário. Você precisa ousar para poder sair dessa vida extremamente materializada, você sair dessa prisão do demiurgo e entender que escolher entre, eu vou comprar o celular da maçãzinha ou o celular do robozinho, que tem um robozinho, eu vou comprar o que? Nada disso, na verdade, importa. Você deve buscar uma finalidade para aquilo, porque se seus eus inferiores vão te chamar para querer essas coisas, você não está querendo de verdade. Você está sendo escravo das suas paixões, você está sendo escravo dos seus desejos. O verdadeiro querer é quando você se eleva, e aí você entende aquilo que é de mais sagrado, e você pratica esse querer, você realiza a sua verdadeira vontade no mundo manifesto. Eu acho ainda que esses 4 verbos, né, que são os 4 poderes da esfinge, né, tem um ponto, eu concordo inteiramente com tudo que foi colocado, e ainda tem um ponto muito prático, né, do dia a dia, que saber, a pessoa pode não saber hoje, né, afinal, ninguém sabe tudo, como a pessoa comentou, sempre quando tem uma entrevista lá no Mayhem, que a gente vê o convidado que chega, né, com brilho nos olhos, apresenta um negócio novo que a gente não conhece, a gente que sai, caramba, quero saber aquilo ali, quero usar o querer, às vezes vão ser circunstanciais, talvez falte o ímpeto, falte algum detalhe que não sei, tenha ficado claro. Mas agora o calar é aquele que, se a pessoa não domina, talvez seja aquele que pode causar danos, digamos, às vezes o não calar, se você, como o Paulo comentou, se você às vezes não baixa sua bolinha, né, você pode passar uma imagem de prepotência, de arrogância, que vai criar barreiras com relação a outra pessoa, que talvez até te prejudique, por mais que você ouse, por mais que você queira, às vezes um determinado objetivo se torne mais intangível, por você não conseguir, pela barreira que você criou por não saber utilizar aí o poder do calar.
ou até mesmo você pode afastar pessoas, você pode prejudicar pessoas, você pode, enfim, talvez dos 4, né, seja o mais difícil, né, de você dominar, e talvez aquele da qual de fato, né, se você consiga atrapalhar os outros 3 de conseguir chegar ao seu real objetivo. Você abriu aí e falou... Bom, eu vou falar um pouquinho da minha opinião sobre os 4 verbos. Para mim, o saber representa o autoconhecimento, o saber imprescindível para a gente se realizar. É necessário muito saber para você ter determinadas práticas esotéricas que são consideradas perigosas, mas também é mais importante ainda ter autoconhecimento para enfrentar a vida. O saber, ele representa o saber sobre nós mesmos. O ousar, para mim, representa ter atitude, uma atitude sábia, de como utilizar esse conhecimento que você adquire para você testar esses conhecimentos, né? O ousar, ele é isso, de você testar o seu conhecimento e a sua vontade. O querer é o que nos faz humildes. Ele nos faz acreditar que sabemos como que a gente vai enfrentar determinada situação, mas ele também nos mostra as nossas limitações. E sobre o calar, muitas vezes é o calar o ego. O calar nos faz humildes. O calar traz essa virtude da discrição que é necessária ao ocultismo. É o que eu sempre digo. Nosso movimento chama-se ocultismo, muitas vezes. Tem o termo hermetismo, mas também tem o ocultismo. É ocultismo. Aprende a ficar um pouco quieto, medita sobre o que você está aprendendo, sobre o que você está desenvolvendo. Fecha um pouco a boca, porque quem fala demais fica vazio. Escuta um pouco, pensa um pouco, cala um pouco. E, para mim, essas são as virtudes desses 4 verbos. E eles são fundamentais a todo e qualquer magista, ocultista, hermetista que queira se conectar a alguma prática, alguma tradição. Essa é a minha visão a respeito dos 4 verbos. E como o Marcelo disse, isso está acontecendo a todo momento. Como o Paulo disse, o calar o ego é fundamental. O que o Thales também falou é muito importante. Então, assim, eu vejo tudo que o pessoal aqui disse como correto. Muitas vezes você não cala o ego, e aí você vai lá e fala alguma coisa, ofende a pessoa, e você deveria ter ficado calado. Então, isso é o tempo todo, até fora do hermetismo. Até porque tem uma questão relativa aos mistérios. O mistério, ele não se revela de uma maneira única para todos. O mistério é sempre individual, ele se revela de maneira individual. Você pode falar coisas às pessoas, mas o que elas entenderão dentro de si mesmas com relação àquilo, sempre cabe a ela mesma. Os mistérios são sempre incomunicáveis no final das contas. O segredo só é segredo porque você não consegue contar para ninguém. Isso aí. Muito bem. Eu quero agradecer aqui o Ralph Reis pela mensagem aqui via o WhatsApp, que ele está informando o que aconteceu hoje em relação à comunicação e à transmissão. Não sabemos se é um problema especificamente, pelo que ele falou, é um problema especificamente do YouTube, porque até o programa dos nossos amigos Conhecimentos da Humanidade deu o mesmo problema em relação à transmissão do que este. Mas aqui na nossa gravação tá tudo ok, fluindo. O que eu vou fazer? Depois eu vou pegar esse vídeo e vou subir no canal com essa qualidade que a gente fez aqui, essa entrevista com os membros, alguns dos membros do Projeto MEI. Então, Ralph, valeu aí pela
pelo auxílio aqui via o WhatsApp aqui para saber o que estava acontecendo, que ficou um pouco truncado. Eu pensei que era o problema do meu computador, eu pensei que era o problema aqui do stream, parece que era uma coisa meio que geral mesmo. Então, valeu aí pelos esclarecimentos. Depois a gente vai subir lá também pelo YouTube. E eu vou fazer uma última pergunta, que foi a terceira lá que eu fiz lá na abertura do programa, é quais são os bons motivos, na opinião de vocês, das pessoas debruçarem sobre esse abaixar a bola, esse calar o ego e se debruçar num estudo e na prática do hermetismo. Quais os bons motivos, então, para seguir esse caminho, seja a pessoa se considerando forte ou fraca em todos os sentidos filosóficos relacionados a isso, em relação a essa filosofia e essa prática? E aí cada um traz um bom motivo e já pode até deixar uma mensagem final. Já que o Marcelo sempre está reclamando que ele é sempre o primeiro, vou começar com o Robson e a gente vai subir e termina lá com o Marcelo. E aí, depois do Marcelo, a gente sobe a vinheta de encerramento aqui da nossa entrevista de hoje. Um único bom motivo para a pessoa praticar o hermetismo: adquirir conhecimento, deixar a ignorância. Bem, um bom motivo, então, para seguir o hermetismo é bem simples. A felicidade não é desse mundo. No momento que você começa a trabalhar a busca, a realizar a grande obra, você começa a encontrar a verdadeira felicidade, que ela não está em ter coisas, em ter status, ela está em realizar a grande obra. Quando você apresenta momentos onde você consegue realizar as suas coisas, e o hermetismo te ajuda muito nisso, você se sente pleno, você sente a verdadeira felicidade. Eu não sou tão profundo quanto eles, então, assim, eu estudo hermetismo porque é divertido, gente. É divertido você estudar o negócio, é divertido você debruçar nesses livros de filosofia, você ficar quebrando a cabeça, você, meu Deus, eu estou descobrindo um negócio novo, ampliar os horizontes. Eu acho isso divertido demais, então, pela diversão de aprender. Aquele que vai lá, Thales. Não, então, aquele que faz essa sua verdadeira vontade, que busca fazer a sua grande obra, né, tem a inércia do universo a seu favor. Então, estudar o hermetismo te dá ferramentas, né, te dá repertório para que você possa, de fato, estar fazendo isso e vivendo aí o seu sumo bono, né, como o Rodrigo comentou, é você conseguir trazer mais elementos que possam agregar felicidade na sua vida. Eu acho que eu preferia ter falado primeiro, ia ser mais fácil, viu? Agora, depois de todo mundo ter falado. Mas o caminho é esse, que eu acho que os meus colegas colocaram muito bem, né? O estudar hermetismo é uma busca pela felicidade. Você passa a pensar fora da caixa, você passa a olhar o mundo de uma forma diferente, você passa a experimentar coisas diferentes. Deixa de ser um caminho somente de crenças e passa a ser um caminho de experiências. Então, isso te traz muita felicidade. Então, é assim que eu enxergo o hermetismo. É isso aí, cara. Então, sobre para mim o final, você tem que estudar hermetismo porque você tem que estar preparado para a próxima vida. Porque pode acontecer três coisas. Os ateus estão certos. Então, significa que nada disso existe, quando você morrer, acabou. Então, o hermetismo é muito legal, né? Como o Rodrigo falou, como o Ulisses falou, você vai aprender, cara, como que o Leonardo da Vinci pensava, como é que as obras de arte eram feitas, os símbolos, os arcanos do tarô, aquele monte de coisa, né? Porque se tudo acaba e quando você morre os ateus estão certos, a gente tem um tempo finito na Terra. E você pode gastar o seu tempo aprendendo, tipo, simbolismo e histórias fantásticas, e as divindades e as mitologias, ou você pode decorar o roteiro da novela, do Pantanal, que é ator que casa com quem, que é atriz que está comendo quem, e todas essas coisas de fofoca, as letras de funk. Tem um monte de coisa para gastar sua inteligência, seu tempo na Terra. O hermetismo ele vai estudar a cultura, a filosofia, a sabedoria, as coisas legais do mundo, né? Óperas, obras de arte, pinturas, como é que tudo isso está conectado. Então,
se os ateus estiverem certos, estudar hermetismo é o melhor jeito que você vai gastar o seu tempo. Se os espíritas e os espiritualistas estiverem corretos, então existe reencarnação. Então, aí você vai ter que seguir como o Thales falou, como o Robson falou. Você vai ter que trabalhar a sua grande obra, cara. Você vai ter que tentar achar sua verdadeira vontade e a grande obra e fazer o trabalho e tal. Por quê? Quando você morrer, ou você vai para um outro lugar melhor que aqui, ou você vai voltar com mais técnicas e vai se expandir. Ou você vai se especializar e, sei lá, de repente você quer ser músico aqui, aí você vai nascer músico lá no Japão, aí você vai nascer músico na Indonésia e você vai aperfeiçoar a música e você vai estar sempre em evolução. Então, se os espíritas estiverem certos, e os espiritualistas e os xamãs e etc., você vai reencarnar. Então, o hermetismo é a melhor coisa que você vai gastar seu tempo para estudar. Se os crentes e os pastores estiverem certos, você vai lá para o céu ou para o inferno. E aí, você pode ir lá para o inferno. Só que a hora que você chegar lá no inferno, cara, você vai chegar lá e falar assim, cara, eu estudava hermetismo, eu vi o blog do Mayhem, do Marcelo Del Débio. Aí o diabo vai me ligar lá no meu celular, eu tenho um castelo lá, eu já vou estar tudo aqui, o pessoal do Mayhem lá, o Robson, já tem todos os parentes dele lá, todo mundo tá te esperando. E aí você fala assim, cara, eu era do Mayhem. Aí você fala, peraí. E aí a gente vai descer, aí vai chegar o Thales, o Ulisses, e a gente vai te dar um chicote, um tridente, e falar, seu trabalho agora é espetar crente até o final do ano, cara. Chibatar crente, bater em pastor evangélico, espancar pecador, cara. E não tem como ganhar. Então, se você estudar hermetismo, está garantido em todas as instâncias. Então, estude hermetismo. Muito bem, super agradeço então a todos vocês aqui que estiveram presentes do Projeto Mayhem, partilhando um pouco desses conhecimentos, vocês que estão acompanhando essa gravação que a gente está subindo aqui no YouTube, deixe aqui nos comentários que outros temas que vocês gostariam também que o Projeto Mayhem abordasse aqui no Consciência ou simultaneamente, né, que é uma das possibilidades. Entra no site lá, projetomayhem.com.br, terças, quais são os dias mesmo? Terças... A gente grava terça, quinta e sábado. Mas depende, porque às vezes tem o pessoal da Inglaterra aí tem que gravar meio-dia, às vezes tem o pessoal dos Estados Unidos que grava de tarde. É bem variado. Então, você, fazendo parte do projeto, você sempre vai receber no Telegram o link para assistir ao vivo. Daí você não precisa acompanhar no YouTube. E você fica com isso só para o pessoal do Mayhem uns 2 meses fechado antes de ir para o YouTube. Muito bem. Então tá aí a dica. Agradeço aí todos pela disponibilidade, pelo carinho de nos acompanhar até esse momento. Valeu, Marcelo, Paulo, Ulisses, Thales, Robson, Rodrigo, a turminha inteira aqui. Vou subir então a nossa vinheta hoje de encerramento. A gente pode continuar aqui depois da vinheta e abraço e nos vemos numa próxima edição aqui do programa Consciência Próxima. 9 edições por semana para vocês desfrutarem aqui de conhecimentos, jornadas, sabedoria dos nossos convidados. Valeu!